adorar Ele. O Senhor tem feito grandes coisas, tem realizado grandes coisas na nossa vida, já tem falado aos nossos corações através do louvores. E eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Evangelho segundo escreveu João, evangelista João, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 43. Bendito seja o nome do Senhor. João capítulo 1, versículo 43. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 1, versículo 43. Aos irmãos que acharam, pode dizer amém? Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Palavra do Senhor, irmãos, diz assim: no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Orando a Deus, irmãos, e buscando de Deus uma direção para o que haveria de ser falado aqui nessa noite. Deus me levou para esse texto da palavra do Senhor em João capítulo 1. Evangelista João, irmão discípulo amado. O Evangelho de João foi escrito a partir do ano 90, 85, 90 depois de Cristo. Escreveu, para confirmar e para que o povo cresça de fato que Jesus, ele é o Filho de Deus, João, irmão, discípulo ímpar dentro dos discípulos. Você pode ver nos livros que ele escreveu, as epístolas, o livro do Apocalipse, o Evangelho de João, tem uma literatura diferenciada, nós podemos ver que em João tem 7 milagres, 7 declarações eu sou e 7 sermões. Essa é uma característica de João quando escreveu o Apocalipse, onde ele fala que tem 7 espíritos, 7 castiçais, 7 igrejas, 7 taças e assim sucessivamente. João, irmãos, ele escreve o capítulo 1 falando que Jesus, ele é o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus. Tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito seria possível vir a existir se não fosse por meio de Jesus. Jesus, ele é a palavra. Jesus, ele é a palavra, a sabedoria divina. Jesus, ele é a confirmação do plano divino da salvação. E discorre-se falando sobre João Batista. Quem não, irmão, se emociona com a história de João Batista? João Batista, lendo um pouco sobre ele, ele era 6 meses mais velho que Jesus. Foi um homem poderoso dentro da sua missão, a qual Deus colocou ele como precursor do Messias. A Bíblia vai taxar ele como um engenheiro, aquele que vai na frente, abrindo os caminhos para alguém passar. Naquela época, irmãos, era costumeiro, antes de um rei ir para uma cidade, os engenheiros, eles iam na frente, eles preparavam o caminho, eles aplanavam o caminho, eles abriam os caminhos para o rei passar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Os irmãos estão aí? Amém. João Batista, nesse contexto, baseado
nessa figura, ele é como se fosse esse engenheiro, contanto que ele diz: eu não sou o Cristo. E ele diz também: aquele que vem após mim, ele é antes de mim, porque ele é primeiro do que eu. Eu em verdade vos digo que eu vos batizo com água, mas ele vai vir e ele vai batizar com o Espírito. Aleluia, glória a Deus. João Batista, ele prepara o caminho, prepara a atmosfera para Jesus vir. E ele estava batizando ali para arrependimento de pecado, vindo todos os sacerdotes, alguns dos escribas, líderes daquela época. E ele vê ao longe Jesus, e ele exclama dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele viu Jesus e disse: eis aí o Cordeiro que tira o